Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Teles, consultor SAP HCM, focado no módulo de folha de pagamento, mais especificamente em regras e também esquemas. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas formas que as regras e os esquemas nos possibilitam de filtrar as folhas off-cycle. Off-cycle no SAP, ele é tratado como se fosse uma folha fora de ciclo, como o próprio nome já diz. Ou seja, são folhas de adiantamento, folhas de 13º, folhas de férias, PLR. São folhas que não são folhas mensais, aquela folha mensal ou quinzenal do colaborador que ele tem com recorrência, todo mês ali, o salário base e tudo mais. Não são essas folhas, são as folhas off-cycle, fora de ciclo, né? Férias, adiantamento, etc. E o SAP, ele trata esses pagamentos de forma diferente, ele não faz esse pagamento junto com a folha mensal, é gerado um off-cycle. E podemos, através de comandos e funções nos esquemas, filtrar essas folhas, filtrar esses off-cycles e assim conseguir fazer com que nossa regra ou a nossa lógica ali do esquema entre em ação apenas quando for um determinado off-cycle ou apenas quando for uma folha mensal, não sei, fica aí a seu critério. Então, o que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver alguns comandos de regras que filtram esses tipos de folhas. Também veremos algumas funções no esquema que também filtram esses tipos de folha. E ali no final eu vou explicar uma dicasinha de como identificar um tipo de folha que não é off-cycle. É aquele tipo de folha ser folha normal, folha bônus, né? Aquele tipo de folha quando a gente paga um off-cycle. Bom, pessoal, vamos lá, né? O porquê que isso é tão importante dentro do SAP HCM, folha de pagamento? Porque às vezes o meu cliente, ele solicita uma regra de negócio que ele tem dentro, que ele só vai pagar uma gratificação dentro de uma férias, por exemplo, ou ele vai pagar ali um valor a mais para um colaborador em uma rescisão, quando for uma rescisão, ou até mesmo ele paga uma gratificação ali na folha de pagamento e nas férias e não quer que essa gratificação seja paga no 13º, por exemplo. Ou até mesmo você tem uma base que precisa ser acumulada levando em consideração o 13º, mas tem que ser feito um cálculo diferente, tem que ser feito algo diferente da folha mensal e das outras folhas. Então aí você acaba tendo que identificar, de certa forma, esse fora do ciclo, esse off-cycle, né? E é a partir daí que surgiu a ideia de fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês esses tipos de comandos, correto? Bom, e por que que tudo isso surgiu? Por que que eu quis fazer isso, né? Eu estava atendendo uma demanda semana passada, né? E aí eu precisei usar esses comandos e, na verdade, eu precisei usar um comando só, né? E aí eu fui estudar, fui ler, fui pesquisar, eu já conheci alguns e aprendi novos. E é isso que eu vou passar para vocês hoje, esses novos comandos que eu aprendi e comandos que eu também já sabia. E aí a gente consegue filtrar nossas folhas off cycles dentro do esquema e também na regra de folha de pagamento. Isso tudo dentro da nossa lógica. E também vou mostrar duas tabelas muito importantes para a configuração de off-cycle, para a configuração dessas folhas fora de ciclo, por exemplo. Eu montei um PowerPoint, vamos falar aqui no PowerPoint para a gente entender um pouco melhor sobre isso e contextualizar. Bom, pessoal, regras e esquemas com filtros off-cycle. A primeira operação que eu vou falar, ela vai se tratar de uma regra, tá? Então é uma operação ali de uma regra, a operação é tudo que a gente coloca ali naquele nó que tem 10 caracteres. E ele é uma regra, né? Dentro de uma regra, esse aqui a gente não vai falar do esquema, a gente vai falar da regra. E ele identifica o código off-cycle. Ou seja, o que é esse código off-cycle? Não vai ser a nomenclatura, né? A razão, o motivo do off-cycle. Aquele, por exemplo, 1313, ferir, resc. Não é isso que esse comando vai identificar. Ele vai identificar um número que é atrelado a esse motivo de folha de pagamento, tá certo? E ele é o VACAI OCCAT. Para quem já está mais contextualizado dentro do SAP, sabe que o VACAI, ele é um comando que ele lê chaves variáveis de tabela, né? Então, assim, existem inúmeros comandos com o VACAI,
inclusive o vaquei OCAT, que vai verificar para a gente ali qual é o código do motivo of cycle. Aqui eu tenho um exemplo de uma regra que eu montei para contextualizar com vocês, que ela identifica aí se é uma férias ou se é um 13º, por exemplo. Ou seja, essa regra aqui eu chamaria ela no meu esquema com pitch ou com gen, tá certo? De acordo aí com a sua necessidade, eu já expliquei como chamar com pitch, já expliquei como chamar com gen. Se você ainda não viu, tá aqui no canal. E aqui eu tô chamando ela com gen, ou seja, eu vou executar ela com act para executar apenas uma vez, porque eu quero fazer apenas uma verificação. E aí, logo abaixo ali da onde a gente tem a nossa rubrica, né, eu coloco o meu comando vaquei OCCAT, OCAT. Eu não vou mostrar o F1 desse OCAT porque ele não tem muita coisa a agregar. A documentação do vaquei OCAT é uma documentação meio perneta, meio falha, vamos dizer assim. Não fala muita coisa. O que eu achei mesmo foram em fóruns da SAP, foi pesquisando e foi com o tempo que eu já vinha no SAP, tá? Com experiências. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando qual que é a chave do off-cycle, de propriamente dito. 01 férias e 02 13º. E ele tem essa característica de decisão, né? Ou seja, vem processando e ele vai perguntar, aqui ó, Cat, caso a sua folha mensal esteja sendo processada, ou seja, não é uma férias, não é off-cycle, não vai indicar nenhum número. Ou seja, ele vai cair no asterisco. Eu não coloquei aqui, mas teria que ter um asterisco aqui para indicar que não vai cair nenhuma dessas folhas, porque se executar dessa forma, iria dar um erro na sua folha. E aí eu falo que o 01 é para férias e que o 02 é para 13º, ou seja, se ele estivesse executando umas férias, ele iria entrar no 01. Caso ele estivesse executando um 13º, ele iria entrar no 02. Mas, João, como é que você descobriu esses códigos? Você criou esse código? Você falou em algum lugar que era 01 ou 02? Não foi eu que criei, ele já vem standard, mas tem uma tabela que a gente consegue manipular isso. Inclusive, caso vocês queiram criar novos off-cycles, é lá que a gente vai criar. Não só lá, mas é uma parte da configuração, que é uma tabela, tá? É uma tabela que eu acesso pela SM30, pela visão dela para poder manipular, e a tabela T52OCC. Essa tabela é responsável por guardar as informações de códigos dos nossos off-cycle, tá? Então, é nessa tabela que o nosso vaquei OCAT vai olhar. Então, antes de criar uma regra com esse vaquei OCAT, consulta essa tabela, verifica os off-cycles que você quer ativar ou que você não quer ativar essa regra, anote isso e utilize isso na sua regra, porque é daqui que a nossa operação vaquei OCAT vai buscar. E aqui eu tenho um exemplo dessa tabela. Ou seja, o que o nosso vaquei OCAT vai ler é exatamente essa categoria OC, tá vendo? No exemplo da regra, se você quiser voltar ao vídeo e dar uma olhadinha lá, eu coloquei que 01 era para férias e 02 para 13º salário. E justamente aqui, por quê? Não tirei da minha cabeça, eu vim aqui nessa tabela, consultei antes e vi que de fato esses valores eles estão guardados aqui dentro, eles estão aqui para poder aí a gente utilizar, ser rodado nos nossos processamentos. Então aqui a gente tem números, né? Por exemplo, se eu quisesse ativar essa regra em um pagamento especial, eu colocaria 99. Se eu quisesse ativar essa regra em uma rescisão apenas, eu colocaria 08. Por mais que rescisão, nós tenhamos outros comandos que verificam a rescisão. E eu explico isso num próximo vídeo. Mas, por exemplo, um adiantamento, uma primeira parcela, uma diferença de 13º seriam respectivamente código 06 e 07. Então, dentro dessa tabela que a gente tem aí essas informações. Nós também podemos fazer esse filtro pelo esquema e não só pela regra de folha. Ou seja, caso você queira executar uma determinada série de regras ou uma determinada lógica que vai além de apenas uma regra, eu aconselho vocês a utilizarem no esquema, junto com a função if e aí com o parâmetro OCAT, tá bom? Por que disso? Porque no esquema a gente vai ter condições de if, else e end if. Ou seja, podemos utilizar, caso seja um OCAT que eu estou determinando, faz isso. Else, ou seja, caso ao contrário, faz isso,
finaliza o processamento. Ou eu não preciso utilizar o else, eu posso utilizar apenas o OCAT, ele verifica se é o motivo off-cycle que eu estou chamando ali no caso, tá? Então, a gente vai chamar esse OCAT pela função if, tá? É dentro do esquema, não é dentro da regra, e ele é um parâmetro de uma função e ele identifica o código off-cycle. Da mesma forma que nosso aqui OCAT identifica o 01, o 02, 03, esse OCAT ele também vai identificar esses mesmos códigos, tá? E ele sempre tem que ser utilizado com a função if, e aí o parâmetro OCAT, e depois o parâmetro indicando off-cycle. Vamos ver um exemplo agora. Aqui, no caso, eu estou usando o OCAT para executar uma regra dentro de um processamento de férias. Ou seja, dentro dessa regra Y001, eu não tenho um filtro de off-cycle. Ela está livre. Mas, o que está acontecendo? Quando eu faço esse tipo de lógica, eu coloco o if OCAT 01, essa regra ela só vai entrar em ação caso essa condição seja atendida. Ou seja, caso seja uma folha de férias, caso esteja passando ali no esquema, essa função OCAT vai lá naquela tabela que a gente citou, verifica se é 01 o processamento, se for, ele vem aqui e executa essa regra. Então, qual que é a sintaxe dessa lógica aqui? Na função do esquema, ali na primeira coluna, a gente vai colocar o if. No parâmetro 1, a gente vai deixar vazio. No parâmetro 2, a gente vai colocar OCAT. Exatamente como está aqui, OCAT, para indicar que eu quero ler um motivo de folha off-cycle. E no parâmetro 3, eu vou colocar o OCAT que eu desejo, tá? O OCAT que eu quero ler. Aqui tem uma certa limitação. Eu não consigo verificar vários de uma vez igual na regra. Eu teria que colocar, por exemplo, por substituição, ou seja, por eliminação, quais off-cycles não devem rodar essa lógica? Não devem rodar em folha normal, em folha em 13º, em adiantamento. Então aí eu colocaria if OCAT 01, chamando só nas férias, ou eu colocaria if OCAT, verifico se são 13º, não executa, else executa em todas as outras folhas, tá? Então aí a gente tem o vaquei OCAT de uma forma diferente no esquema, que é só o OCAT. E aí lembrando, sempre que eu tenho uma função if abrindo um processo, eu tenho que ter ela fechando depois para encerrar essa verificação que eu estou fazendo, tá bom? E a tabela que esse OCAT vai verificar é a mesma tabela que a gente citou ali do vaquei OCAT. É a tabela T52OCC, que vai dar uma olhada lá e verificar, de acordo com a folha de pagamento que a gente está executando, qual é aí a folha que ela vai ter que verificar, que ela vai ter que executar. Aqui está um exemplo de novo da tabela, que a gente viu ali no começo do slide. Então aí eu vou ter férias 01, 13º 02, adiantamento 03, primeira parcela 06. E aí a gente tem outra operação, outro parâmetro dentro do esquema, que é o OCNR. O que é esse OCNR? Ele vai verificar para a gente, aí sim, o motivo off-cycle. Ou seja, ao invés de eu verificar pelo código do off-cycle, eu vou verificar pelo motivo. Quando a gente vai calcular uma folha de pagamento lá na calc, a gente não coloca 1313, ferir. Então, ele vai verificar exatamente isso. Exatamente essa combinação de 4 letras ou 4 dígitos, porque pode ser alfanumérico, tá certo? Então, essa lógica ela vai dentro do esquema, em parceria com a função if, e ela é um parâmetro de uma função. Aqui está um exemplo. Ou seja, no parâmetro, na função, ali eu coloco o if, no terceiro parâmetro eu coloco o meu motivo da folha, né, o motivo da folha off-cycle, no caso eu estou chamando numa rescisão, e no segundo parâmetro eu coloco o código OCNR, tá? Diferentemente do OCAT, ele não vai trabalhar com números 01, 02, 03. Ele vai trabalhar com aquela combinação de letras que a gente coloca ali na folha para calcular o 13º, para calcular uma férias, tá? E aí, da mesma forma, eu venho aqui e coloco a minha lógica. Então, if, ou seja, se for rescisão,
ele executa essa regra Y0DR. Caso não, ele sai fora do meu processamento e finaliza a verificação, tá? E aqui está um exemplo, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, um 13º, que eu coloco 1313. Então, é exatamente esse código aqui que esse OCNR vai verificar. Exatamente essa combinação da razão do cálculo, tá? E onde fica essa razão do cálculo, João? Onde eu identifico? Bom, primeiramente, você pode ir ali na sua folha de pagamento, ali na razão do cálculo, no controle de programa geral, você pode dar um F4 no campo e vai aparecer as opções. Mas, se você quiser ir para uma parte mais técnica, mais aprofundada, você entra na tabela T52OCR, que vão estar ali a razão do nosso off-cycle, tá? E é essa tabela aqui especificamente, tabela de motivos off-cycle. É essa primeira coluna aqui que ele vai identificar. Então vejam que naquela tabela eu tinha um 01, 02, 003 para os 13º salários, e aqui eu já tenho a amarração do código com a categoria. Então vejam que é tudo ligado, né? Como a gente está acostumado a saber que é tudo amarrado, tudo ligado, aqui também não seria diferente. Então nessa tabela eu tenho o meu motivo off-cycle junto com a minha categoria, tá? A categoria ela vai lá naquela tabela lá que eu falei para vocês, e o motivo aqui nessa tabela, tá certo? Agora vamos falar ali de um outro tipo de identificação que nós conseguimos fazer, que é o PTY. Ele identifica a categoria de folha de pagamento, ou seja, se é uma folha de bônus A, se é uma folha de correção B, se é uma folha normal, sem identificação, ele tem essa funcionalidade, tá? Ele é uma operação de uma regra, tá? Então a gente usa dentro de uma regra para fazer essa operação, e ele tem característica de decisão, ou seja, a gente vai ter que colocar ali conforme no VAQ-OCAT, o valor ali embaixo dizendo se é A, se é B ou se é nenhum, tá? E aqui está um exemplo da PCI Result de um colaborador mostrando qual é o campo que ele vai interpretar, que é esse A aqui da coluna, tá bom? Então, como é que a gente usa esse carinha aqui? Eu até peguei uma regra standard para a gente ver. Esse comando aqui ele não é muito utilizado, mas fica aí a critério de vocês. E, de novo, ele é chamado com o vacay, tá? Ele, de novo, é chamado com uma variável key, com uma chave variável. Então, aí, vejam o vacay sendo utilizado como um coringa. Ele serve para muitas coisas. Então, a lógica do vacay é sempre ali os primeiros 5 dígitos do Node 10 vacay e depois a chave variável que vai estar lendo. PayType, nesse caso, OCAT, naquele outro caso que a gente estava falando. E aqui a gente tem o processamento, ou seja, você vai criar o vacay OCAT, vai colocar ali essas opções, A, B ou asterisco. Ou asterisco só o A, ou só por exemplo, o A, você pode usar também, ou só o B, né? No caso aqui, vejam que ele está interpretando ali, na primeira parte ali, se for na classe de processamento 76 e não tiver marcado, ele interpreta todas as folhas, né? Asterisco, o A e o B ele mata a rubrica, né? Ali quando for a classe de processamento 76 for marcado com 1, ele vai matar a rubrica quando for folha normal, quando for folha de correção, e só vai permanecer quando for folha de bônus. E ali no tipo 2, ele vai matar quando for folha B e vai sobreviver quando for folha A e folha normal, porque eu estou usando asterisco ali no caso. Então fica aí mais um comando que a gente pode aí utilizar. E essa categoria que eu estava falando, ela também é encontrada naquela tabela que eu falei da razão do cálculo, né? T52OCR, e é essa coluna aqui, categoria. Vejam só, é essa categoria aqui, tá? Para quem acompanha a rescisão complementar e já está acostumado, sabe que é uma folha de correção de uma rescisão que eu paguei errado ou esqueci de pagar alguma coisa naquela folha. Então, para quem já está acostumado, sabe que o ajus é uma folha B, uma folha de correção, né? Tá aqui o B. E se for folha A, que é folha bônus, ou seja, 13º, férias, adiantamento, PLR, é a folha A, que é a folha de bônus. Então a gente consegue identificar. Ou seja, se eu quiser que ative só
só na folha bônus, eu colocaria só o B, por exemplo. Isso aí iria ativar na rescisão complementar. E aí, emendando aqui a nossa conversa, a gente também tem o SPRN, que ele identifica se é um cálculo off-cycle, ou seja, caso não for uma folha normal, ele é um cálculo off-cycle. E esse comando identifica isso. Por que que ele existe? Bom, caso você não precise filtrar o tipo do off-cycle e você só precise que essa regra seja ativada ou não ativada em folhas especiais, esse comando aqui ele é perfeito para isso, porque ele não identifica exatamente um off-cycle. Ele identifica todos, ou seja, se for Special Run, SPRN, ele entra em ação. E ele é utilizado junto com a função if, e ele é um parâmetro da função if. Vejam só aqui um exemplo, ou seja, na função eu coloco o if, no parâmetro 2SPRN, e aí ele vai identificar se for uma folha de off-cycle. E aí, complementando o PTY, eu também tenho o comando sp igual. O que esse comando sp igual vai fazer? A mesma coisa que o PTY, só que dentro de um esquema. Justamente para caso você precise executar uma sequência lógica de regras e não apenas uma, e não ficar gastando comandos ali repetidamente. Então aí você pode colocar esse comando sp no seu esquema e vai aí processar uma sequência lógica de regras, tá bom? Então ele é um parâmetro da função if e é chamado no esquema. E aqui está um exemplo da utilização desse carinha aí, tá? Eu coloco aí if, coloco no segundo parâmetro sp igual a ou b, né? Caso aí dependa da minha interpretação da minha lógica. E essa execução especial, esse comando, ele é justamente esse carinha aqui, quando a gente vai preencher lá a folha de pagamento off-cycle, né? Então eu preencho 13 e 13, coloco embaixo ali o A, coloco o 2, que é o meu identificador de cálculo de folha, que é livre, e coloco a data de pagamento. Esse igual A, ele vai identificar esse campinho aqui, que por sua vez fica lá gravado na PCIP Result, aqui no campo A, aqui nesse campo depois do diff, depois do BR, depois do nome do tipo de folha. Ele fica gravado aqui dentro, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. Aí fica aí formas de diferenciar os cálculos de folha de pagamento, né, os off-cycles dentro de nossas regras. Espero que tenha ajudado você, espero que tenha feito sentido para você. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido até aqui e até um próximo vídeo.